Muito bom dia, 14, hoje são 14, né? 14 de janeiro de 2026, está passando ligeiro, mais rápido que tudo, certo? E nós estamos começando o ano aprendendo sobre recurso, dinheiro, pá. Todo mundo gostaria de ter uma conta abastada, volumosa, milhões e milhões na conta para que a gente possa gastar, para que a gente possa comprar, para que a gente possa caminhar e desfrutar do melhor dessa terra, não é isso? Então nós estamos aqui aprendendo juntos sobre muitas coisas que têm impedindo as pessoas de prosperarem, de crescer. Estamos indo lá no básico do básico para a gente poder entender e crescer a cada dia, porque o crescimento financeiro diz respeito à mudança de um padrão mental que a gente levou durante toda a nossa vida, certo? Durante toda a nossa vida. Júnior, então eu posso ser uma pessoa próspera, rica, abastada? Pode, desde que mude os seus conceitos, os seus pensamentos, os seus princípios, certo? Entender o que é a prosperidade, entender sobre dinheiro, entender que ao invés de nós buscarmos incansavelmente ganhar dinheiro e gastar dinheiro, nós devemos trocar a ordem dos fatores e colocar assim na nossa mente: eu preciso aprender a gerir sobre o dinheiro, sobre o recurso que passa pelas minhas mãos. Então, analisando muitas situações, até inclusive a minha própria vida, eu cheguei a essa conclusão. Então, estudando sobre finanças, estudando sobre comportamento mental, estudando sobre atitudes, decisões no que tange a parte financeira, eu cheguei à conclusão de que eu cometi muitos erros, porque minha mente estava focada em conseguir o recurso, em conseguir estabilidade financeira, que na realidade a estabilidade não existe. Mas eu conheço várias pessoas que tiveram uma estabilidade, uma segurança financeira ao longo de anos, viveram assim, morreram assim, no concurso financeiro, muita gente no concurso público, né? Que há aparente uma estabilidade durante anos. Eu consegui uma estabilidade com relação à carteira assinada, que tem as leis que garantem uma seguridade financeira para o trabalhador. Então, muitas pessoas elas confiam em carros, em cavalos e carruagem e saem do princípio da confiança no Todo-Poderoso no que tange todas as áreas da sua vida, inclusive a financeira, certo? Independente de qual seja a sua atividade laboral, de como entram os recursos às suas mãos, como passa, qual a fonte, nós devemos colocar a nossa confiança no Todo-Poderoso, certo? Essa confiança que nos faz ter a garantia do sucesso financeiro. E sucesso financeiro não é a quantidade de recursos que passa pelas suas mãos, não é o tamanho da sua conta bancária. Sucesso financeiro é quando você possui os recursos e administra ele de forma sábia a ponto de esses recursos trazerem para você e para sua família um propósito de vida abastado, certo? Pronto, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que, a maioria delas, principalmente os jovens, e a maioria dos jovens, até adultos e velhos também, passa uma quantidade de recurso razoável pelas suas mãos, mas esse recurso, ele utiliza aquele recurso com uma finalidade, com um propósito de trazer prazeres ilícitos. Eu vou chamar de prazeres ilícitos, mas eles são lícitos muitas das vezes na lei vigente, a lei humana, certo? Mas na lei celestial, na lei do reino, na justiça do reino, são prazeres ilícitos. Buscam em festas, em baladas, em prostituição, em drogas, naquela alucinação momentânea para trazer uma sensação de bem-estar momentânea e empregam valores consideráveis nesse tipo de prazer, certo? Então, o que acontece?
não é sobre a quantidade de dinheiro que você tem, é sobre a finalidade dele. Qual é a finalidade do recurso? Qual é a finalidade do recurso? O que eu desejo fazer com o recurso? Eu tenho sabedoria para gerir o recurso e eu tenho sabedoria para investir o recurso? Porque o recurso ele deve ser investido no bem-estar da sua família, o bem-estar lícito, o bem-estar saudável, aquilo que traz um retorno físico, psicológico, emocional para si e para sua família, certo? Esse é um dos principais objetivos do recurso. E deve ser multiplicado para que esse recurso possa alcançar outras pessoas. Não que eu vá distribuir dinheiro. Ah, Silvio Santos, quem quer dinheiro? Não. Eu vou ter uma ferramenta, que é o recurso, de poder servir outras pessoas através do alcance de sabedoria. Muitas das vezes eu vou ser generoso, que o Todo-Poderoso vai dar um sinal para mim, ó, ajuda aquela pessoa, ajuda aquele outro. Por exemplo, eu sou muito sensível a homens e mulheres que estão na rua com um produto para vender, para levar o sustento para casa. Isso é uma atitude de honra para mim, a pessoa que está na rua para vender, para levar o sustento para casa. Então eu tenho dentro de mim, quando eu vejo, eu querer abençoar. Então isso é um dos motivos também de você poder, que você deve ter, multiplicar os seus recursos para que você possa fazer isso, para que você possa comprar de forma, né, para que você possa abençoar aquela pessoa que você viu na rua. Vai ter alguns momentos, algumas situações que você vai se deparar com esse tipo de pessoa e você vai sentir um desejo de abençoá-la, de comprar, de ajudar, certo? Então esse é um dos motivos que retratam a importância de nós termos uma vida próspera no que tange às finanças, certo? Então, vamos lá. A gente já entendeu que no que tange ao recurso financeiro entre casais, a gente já entendeu que o recurso, a gente já falou sobre isso, que o recurso pertence aos dois, que por mais que a esposa não trabalhe, pelo contrário, num trabalho secular, mas dentro de casa ela vai trabalhar muito mais do que o marido. Ela vai cuidar dos afazeres de casa. Ah, a mulher é doméstica, ela cuida dos afazeres de casa. Então ela é a pessoa da logística, ela é a pessoa que está por trás dos bastidores, ela é a pessoa que traz a base para o homem ir para o campo de batalha e trazer o sustento. Quando chegar, ele vai estar com a casa, ele vai estar com a casa arrumada, vai ter uma comida na mesa, posta a mesa, porque ela vai estar dando toda a assistência em casa. O recurso pertence aos dois. Deve-se ter unidade de medir, unidade de pensamentos, unidade de propósito com relação ao recurso. Mesmo que a esposa não trabalhe. Se a esposa trabalhar e trouxer recurso financeiro para dentro de casa, os dois trabalham. O recurso é dos dois, os dois devem estar alinhados no mesmo propósito para gerir o recurso e empregar o recurso. Isso dá muito problema. Isso dá muito problema na vida dos casais com relação a emprego do recurso, o que fazer com o recurso. Existem casais, inclusive, que a gente se depara que um esconde o dinheiro do outro e os dois têm um recurso e um fica querendo usar o recurso do outro e um fica querendo guardar e usar o outro, uma divisão total. Isso não vai dar certo, porque se os dois trabalham, se os dois têm recurso, os dois sentam e administram e chegam como um acordo, eles vão crescer exponencialmente, entendeu? Então não considere seu, considere dos dois. Aqui em casa o recurso é meu e da minha esposa, a gente trabalha em conjunto, a gente alinha, tudo ela sabe, a gente planeja, a gente tem metas, tem alvos, tem objetivos de gestão, de emprego, de investimento, certo? Para que a gente venha crescer e alcançar objetivos, beleza? Então, sabendo disso, a gente nós ficamos de falar hoje acerca dos vírus
que atrapalha a nossa mentalidade, das crenças limitantes, das dúvidas, dos medos, certo? Para você ter uma ideia, nós temos em média 86 bilhões de neurônios. Você já parou para pensar que na medicina, eu lembrei agora, nosso corpo é uma máquina comandada pelo cérebro, coração pulsando. Mas na medicina, você já parou para pensar que uma pessoa ela é considerada morta quando o cérebro, esses 86 bilhões de neurônios, eles param de funcionar. Você pode ter o coração parado, seus órgãos todos parados, você vive por aparelhos e a mente funcionando. Você é considerado vivo, mas parou o cérebro, você morreu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar conhecimento, sabedoria, eu tenho que utilizar o cérebro. Porque muitas das vezes, esses vírus chamados dúvidas, medos, incerteza, eu não posso, eu não isso. Se eu falar para você, você vai conseguir conquistar, produzir a ponto de ter uma conta bancária, um faturamento de R$ 1 milhão. Quando você ouve essa palavra, como o seu cérebro reage? Ele reage de forma, é isso aí, espontânea. O que eu devo fazer? Como eu devo caminhar? O que eu devo aprender para que eu consiga multiplicar o recurso a ponto de chegar nesse objetivo, nesse alvo, nesse valor? Esse deve ser o pensamento. Se existe um pensamento contrário, tipo assim, eu não consigo, poxa, isso aí é impossível, não sei o quê, nós devemos começar a moldar a nossa mente, a retirar esses pensamentos negativos de eu não consigo, eu não posso, e trocá-los pelos pensamentos de o que eu devo fazer, o que eu devo aprender para isso acontecer. Entendeu? Então, a partir de hoje, todo pensamento grande de prosperidade, de crescimento, a gente vai trocar, a gente vai arrancar o pensamento de eu não posso, eu não consigo, é muito grande para mim, eu sou isso, eu não tenho ajuda de ninguém, aquilo outro. Eu vou trocar esses pensamentos, eu vou tirar esses vírus e vou colocar o pensamento assim: o que eu devo fazer, o que eu devo aprender para multiplicar recursos a ponto de chegar nesse valor? O que eu não aprendi ainda? Quem eu devo ouvir? Quem eu devo buscar? Aonde eu posso buscar esse conhecimento para chegar nesse nível? E começar a buscar conhecimento para ser tudo mudado, as suas atitudes, a fim de você caminhar nesse objetivo. Entendeu? Lembrando, isso é muito importante para a sua mentalidade. Ó. Lembrando que a prosperidade financeira, presta atenção, você deve entender isso. Independente da sua condição financeira agora, Júnior, eu ganho um salário mínimo, meu salário é mínimo, eu pago as contas, pronto. A partir do momento que você consegue organizar suas finanças, pagar dívidas, enxugar despesas e fazer com que o que cai na sua mão seja maior do que o que você gasta, essa sobra você investe em um investimento que vai lhe trazer um retorno, por menor que seja a porcentagem, depois a gente vai falar sobre isso, você já está prosperando. Por quê? Porque você está crescendo. A prosperidade é um crescimento financeiro. Então, muda a mentalidade. Eu tenho que crescer, eu tenho que gastar menos do que eu ganho e investir a diferença. Já estou prosperando, beleza? Já estou prosperando. E isso vai fazer com que você comece a crescer. Então sua mente ela vai começar a expandir. Os 86 bilhões de neurônios vai começar a expandir. Poxa, eu tenho duas linhagens aqui. Eu tenho o investimento em vários setores, a qual vai trazer renda passiva para mim, e eu posso investir em negócios, eu posso investir em conhecimento, eu posso investir tudo aquilo que vai trazer retorno intelectual, retorno financeiro. Esse deve ser o nosso investimento. Na mente. Primeiro acontece na mente. Depois
disso ou antes disso, eu retiro os pensamentos negativos, eu retiro o pensamento que eu não posso, nós estamos num país que ainda não está em guerra, nós temos um livre comércio, nós temos a possibilidade de negociar com qualquer produto, nós temos a ferramenta chamada internet, nós precisamos somente do conhecimento, sabedoria para gerir o recurso, multiplicar o recurso. Mas antes disso começa a prosperidade, a riqueza começa na mente. Eu começo a ter comportamentos, pensamentos, como já sendo, porque o que molda é a mentalidade. A mentalidade, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação da vossa mente vai fazer com que você tenha novas atitudes, novos resultados. Para isso você precisa ouvir novas pessoas que têm conhecimento para transbordar para você a ponto de você conseguir tomar as decisões corretas. Olha só, veja só. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Júnior. É isso? Não é isso? Negativo. Olha o que diz aqui. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Texto sem contexto. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Quem falou isso foi Paulo. Só que lá atrás, o homem mais rico que passou na face da terra, mais rico do que Elon Musk. Elon Musk não chega nem perto. Ele disse, e o amor às riquezas. O homem mais rico disse que era o amor às riquezas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. A cobiça. As pessoas não têm o dinheiro e já amam o dinheiro. Não é quem tem o recurso, é quem ama o recurso mesmo sem ter, que é o caso da maioria das pessoas. É amar o recurso que não tem a fim de obter com um propósito que vai matar ela mesma. Aqui, ó, é o propósito, a intenção de ter o dinheiro, para que usá-lo de forma errada, que vai fazer transpassar. A espada vai transpassar o corpo dele a si mesmo com muitas dores, ele vai sentir dores. Aquilo que era para trazer benefício, quando ela consegue, traz dor para ela mesma. Por quê? Porque ela não sabe por que ela deve ter o recurso, o motivo do recurso, por que esse recurso deve chegar às minhas mãos. Eu tenho que empregá-lo, esse recurso, não com amor a ele, como ele sendo meu servo, a fim de empenhá-lo em um objetivo maior, que é trazer tranquilidade financeira para minha família, pagar as contas, poder viver o melhor dessa terra, enfim, várias e várias situações lícitas, que é a função real do recurso, que ele é um servo em nossas mãos, ele é um objeto de servidão. Do mesmo jeito que eu uso uma caneta, aqui ó, tá a caneta, eu precisei comprar a caneta custou, mas para quê? Para que eu venha escrever, utilizá-la, poxa, eu vou aprender, eu vou escrever, preciso disso, é um servo. O recurso é um servo para que eu possa acessar coisas, lugares, pessoas, a fim de ser servido por esse recurso, beleza? Não é, jamais tire da sua cabeça que é para os seus próprios deleites, as buscas de prazeres que vão trazer as dores a você, beleza? Então é a intenção, tá certo? Preste atenção nisso. Aqui, ó. Cobiçais, aí Tiago fala, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tende, porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Foi o que a gente falou, né? Tiago falando a mesma coisa que Paulo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, o recurso na mão da pessoa ilícita é para buscar os próprios desejos, as cobiças. Tal. Quem busca em Deus o recurso tem que saber piamente a finalidade do recurso, para que serve, para que eu devo fazer, por que eu tenho que fazer com esse recurso. Eu vou agregar valor a mim, a minha família, a terceiros. Esse recurso vai ser instrumento de
de servidão para ajudar outras pessoas, direta ou indiretamente, então é isso, certo? É isso que eu tenho que estar atento. Isso que eu tenho que estar atento, certo? Veja só. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que o acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. O que acontece com isso? Planejamento, certo? Eu troco mentalidade, eu entro com planejamento. Planejar. Planejar o futuro. Eu tenho que organizar, eu quero construir algo, eu quero criar algo. Deixar de ser imediatista, deixar de ser consumista. Eu tenho que ter uma mentalidade rica, pensar como rico. Eu preciso disso? Não. Eu preciso disso? Sim. Eu preciso para agora? Não. Então não compro. Eu tenho que entender que eu tenho que ser sábio e viciado, vou usar esse termo, viciado, em investir, em colocar o meu recurso naquilo que vai me trazer retorno. Eu vou colocar aqui R$ 10, vou investir nisso aqui, só que vai me retornar R$ 10,10. Só que eu não consigo ver os R$ 10, ou a mentalidade, não consigo ver 10, 100 aqui multiplicando um pouquinho. Ah, Júnior, mas se eu investir R$ 100, eu vou ter um retorno de R$ 1, só R$ 1 não é nada. Isso é mentalidade. Mentalidade. Porque uma mentalidade próspera, ela trata isso como estilo de vida, isso é natural. Isso é um estilo de vida. Porque a primeira coisa que vem à minha cabeça quando eu pego o recurso é o quê? Multiplicar. E como que eu multiplico? Investindo. Investindo em negócios, investindo em ativos de retorno financeiro, investindo em várias situações que vai multiplicar aquele recurso, porque eu sei que eu devo multiplicar, eu sei de quem é o recurso, eu sei qual é o propósito, eu sei qual é a missão. Então, a partir do momento que eu estou, ou que eu sou uma pessoa com essa mentalidade, eu já estou prosperando, independentemente da quantidade de recursos que caem na minha mão, porque eu já estou multiplicando. Se eu estou multiplicando, independente da quantidade, eu já estou obedecendo o poderoso. Se eu já estou obedecendo o poderoso, eu já estou prosperando. Deu para entender? Então, grava isso. Muda a mentalidade, muda a forma de pensar, tira as crenças limitantes. Muda o seu pensamento que você não é capaz, que você não é isso, você não é aquilo. Começa a gerir o recurso como ele deve ser gerido. Beleza? Até a próxima dica de sabedoria no crescimento financeiro.